E aí galera, beleza? Tô aqui para gravar mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, tá bom? Não deixe de se inscrever, comentar e compartilhar com as outras pessoas. Perceberam que existe uma grande diferença entre ser inteligente e ser sábio? Sabe, o mundo está cheio de pessoas inteligentes, com diplomas, com cursos e mestrados, mas já perceberam que elas vivem tomando decisões totalmente erradas, vivendo em certos ciclos? Não sei se você já percebeu esse tipo de pessoa. Ela tem tudo isso, mas está o tempo todo tomando decisões erradas, vivendo o mesmo tipo de ciclo, vivendo esse ciclo de autossabotagem o tempo todo sempre cometendo os mesmos erros. Não sei se você perceberam pessoas assim ou conhecem pessoas que têm mestrado, diploma e tudo isso, doutorado, pós-doutorado, mas está o tempo todo cometendo os mesmos erros, se autossabotando. Você se pergunta assim, por que pessoas tão inteligentes a esse nível destrói suas próprias vidas o tempo todo se auto-sabotando, sabe? Fica um questionamento. Não sei se vocês já se questionaram assim. Eu falando por mim, às vezes, eu me questiono quando eu vejo pessoas extremamente inteligentes tomando esses tipos de decisões, ações, esses comportamentos de autodestruição, autossabotagem em várias áreas da vida, como a área financeira, amorosa, espiritual, familiar. Já repararam a diferença? Essas pessoas estão o tempo todo cometendo esses mesmos erros. Quero falar de algo muito profundo, a questão da sabedoria hoje com vocês, sabe? E um dos livros que mais falam sobre a sabedoria foi escrito pelo rei Salomão, que foi mais conhecido como o pai da sabedoria, ele, sabe? No meio cristão, como dito, o homem mais sábio da face da terra que já existiu, e fala muito sobre a sabedoria. E a sabedoria não é só acumular informações, sabia? Não é uma coisa que é só acumular informação, informação, informação atrás de informação. Vai muito mais além disso. O livro de Provérbios ele já começa com algo muito importante e profundo sobre a sabedoria. A sabedoria em si não é acúmulo de informações, não é só acumular informação para si. Ele desenvolve discernimento para a gente viver melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você é um carro com uma grande potência, força e talento. Só tem um porém, existe só um problema aí, que é o seguinte: você não sabe para onde ir, você não sabe qual é o caminho, qual é a direção, qual é a seta que você deve seguir. Se você deve ir para frente, para trás, para o lado, para o outro. Questão: que adianta você ter um carro potente, capaz e com uma velocidade tremenda e não ter direção? Faz algum sentido aí para vocês? Ter tudo isso, essa capacidade, força e talento, e não ter uma direção certa, um alvo certo, específico, um foco. Assim, a sabedoria ela funciona como um mapa para a nossa vida. Ela funciona como um foco, um caminho para a gente usar ela. A sabedoria funciona dessa maneira, como um mapa que mostra o caminho certo para a gente usar nosso potencial de maneira certa. A sabedoria ela funciona como um mapa para a vida. Por quê? Porque sabe por quê? Porque ela mostra como devemos usar nosso potencial de maneira certa. Assim é sabedoria. Não adianta ser um carro potente e veloz e não ter uma direção, não ter sabedoria para mostrar o caminho certo para ser usado. O Provérbios ainda vai mais a fundo. Ele diz: temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. A pessoa confunde temor com medo, mas não é bem assim, gente. Temor é uma coisa, medo é outra. O cara do temor é reconhecer o princípio da vida, a origem dela, da onde tudo começou, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Mas ainda entender que existem princípios que não podemos ser quebrados de qualquer maneira. Esses princípios são verdade, caráter, disciplina e responsabilidade. Encontramos pessoas que ignoram esse princípio bíblico, nós chamamos de pessoas tolas. Por quê? Porque elas vivem lutando contra a realidade e por isso elas não entendem porque a vida delas é um caos. Caos completo em todas as áreas da vida dela. Porque o tolo é assim, ele quer lutar contra a própria realidade. A sabedoria é apresentada a nós como uma pessoa que chama as outras pessoas na rua para conhecer a verdade e os princípios que eu acabei de citar a vocês. Sabe, isso mostra algo muito interessante. A sabedoria não está escondida num lugar qualquer. Ela está ali, no nosso dia a dia, a sabedoria. A sabedoria está no nosso dia a dia, no nosso acordar, no nosso levantar, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, no trabalho, no trânsito, na escola.
na faculdade, no estágio. E a sabedoria, ela está nos nossos erros, nas nossas conversas, nas nossas decisões, nas nossas lições que tomamos todos os dias. Ali ela está a sabedoria. Ela não está escondida. Ela está nessas questões que eu acabei de citar. Ela está nos nossos erros e nos nossos acertos, nas nossas conversas que temos e até aquelas que não tivemos. Nas nossas lições do dia a dia, que a gente aprende. Às vezes a gente aprende com erro e está tudo bem. A sabedoria também nasce daí também, dos erros. A questão mais importante nisso tudo, com esses erros que a gente aprende, com essas lições, com as nossas decisões, é uma questão que a gente tem que perguntar para nós mesmos. Será que nós estamos dispostos a aprender com eles? Será que nós estamos dispostos realmente a aprender com a sabedoria, a sermos mais sábios do que ser inteligentes? Muita gente pensa que desperdiçar a vida é quando você comete grandes erros, sabe? Aqueles erros de mentir, enganar, manipular, ou querer viver uma vida louca de bebedeira, farra, transar com todo mundo, mentir, enganar, manipular, roubar. E não é bem assim. Só desperdiça a vida toda vez que você ignora o convite para se tornar uma pessoa melhor através da sabedoria. Ela te convida todos os dias. Às vezes, uma pessoa aparece com uma palavra sábia e você ignora, ou um conselho de alguém próximo a você, um amigo, ou um parente próximo, você não toma aquele caminho. Esses são conselhos de pessoas sábias que estão te ensinando. Esse é um conselho de pessoas sábias que estão te ensinando o caminho certo. Quando você deixa de desenvolver mais paciência, mais sabedoria, mais caráter, mais responsabilidade, você está desperdiçando o seu tempo, nem isso você está recusando sabedoria para crescer. Consequentemente, com o tempo isso vai aparecendo, esses erros que nós cometemos, erros que a gente decidiu cometer sem a sabedoria, sem a paciência, sem a sabedoria, sem a maturidade, sem um caráter e sem a responsabilidade. Aquela pessoa que faz tudo o que quer e não tem um pingo de responsabilidade afetiva, espiritual e emocional e financeira. Sabe aquele discurso, tem que gastar para agora, tem que ser aqui agora. Somente na área financeira, tem aquelas pessoas que têm, a gente só se vive uma vez. Pois é, a gente vive só uma vez. Isso não significa que por vivermos só uma vez, que a gente vai gastar todo o nosso dinheiro de forma desordenada. A gente também tem que pensar no futuro, no nosso crescimento. E tem pessoas que são arrogantes, que desprezam a sabedoria nessas questões financeiras. A pessoa pega um dinheiro, quer gastar tudo só de uma vez, e se alguém for falar alguma coisa, a pessoa ainda fica com raiva, ainda critica você. Tem aquelas pessoas que pegam o dinheiro e torra tudo só de uma vez, aí tu vai falar alguma coisa para ela, a pessoa fica com raiva de você. Somente questões amorosas também. Dá um exemplo, a pessoa quer trair ou está traindo. Aí você tenta aconselhar aquela pessoa, não ir naquele caminho, pessoa ao contrário. Continuar no caminho e pior ainda, fica com raiva de você. Ainda se afasta de você, critica você, te humilha, te xinga, faz um monte de coisa. Pois é, isso daí é o homem e a mulher tola, que agem dessa forma. Pessoas tolas são assim, elas desprezam a sabedoria. Depois não entendem porque a vida delas está um caos. E muitas das vezes chega a tempestade na vida dessas pessoas. E muitas vezes tempestade não significa azar na vida delas. Talvez seja uma lição, ou elas são consequências na vida dessas pessoas. Por exemplo, relacionamento quebrado por falta de diálogo, problemas financeiros por falta de disciplina, oportunidades perdidas por falta de preparo. Tudo isso são fruto de nossas escolhas que nós fizemos no dia a dia, com o tempo. Sabe o que eu observei também? Que acontece muito com as pessoas, uma angústia, sabe? Aquela angústia de, sabe, que você tem um potencial, que você sabe que você tem ele, mas parece que você está desperdiçando esse potencial, não está vivendo a altura, aquela angústia de você saber que tem, mas parece que você está desperdiçando ele de forma totalmente errada. Potencial que você, lá no fundo, você sabe que você tem ele. É como você ter uma semente dentro de você e você nunca plantar essa semente e você gera um vazio dentro de você. Não sei se vocês já passaram por essa sensação de ter esse vazio, mesmo sabendo que tem um potencial enorme, mas essa semente não cresce, não prospera, não floresce dentro de você. Porque lá no fundo mesmo, você sabe, eu sei, que você e eu nascemos para algo muito melhor e maior que nós mesmos. E esse vazio e essa falta de direção, às vezes nos
deixa para baixo, nos faz sentirmos vazios ou vazias de nós mesmos, porque a gente não tem uma direção certa. Provérbios termina dizendo algo muito poderoso, porque quem escuta a sabedoria está em segurança, é uma pessoa que está plantando hoje e que vai colher amanhã os frutos da sabedoria. Seu potencial, e você sabe que você tem potencial e você usa com a sabedoria, cara, tu já está tendo uma base bem sólida para o sucesso, que você vai construindo de pouquinho em pouquinho, mas uma hora você chega lá com sabedoria, usando o potencial que você sabe que você tem, aí você chega lá. Você vai construir de forma sólida essas questões, parar de viver buscando validações das outras pessoas. Você tem que construir algo sólido e que seja algo forte, com os princípios que eu acabei de citar, com caráter, disciplina, honestidade e responsabilidade. Imagine se ela nunca crescesse por medo, ela jamais daria frutos. Nós somos exatamente essa árvore, às vezes por medo. Quando duvidamos de nosso potencial, a gente deixa de viver aquilo que poderíamos ser, aquilo que talvez a gente nasceu para ser, por causa do potencial que nós temos dentro de nós mesmos. Então, pare de ouvir o que os outros têm a dizer e comece a ouvir o que tem dentro de você, o potencial que você tem, tá? Seja como essa árvore cresça e dê muitos frutos. E isso não é competir com os outros, isso é honrar a vida que Deus te deu. É honrar aquilo, o potencial que Ele te deu, o potencial que você tem, que foi dele. Esse potencial de crescer e se tornar uma pessoa melhor e mais forte. Quero saber de você, esse conteúdo serviu para você? Se serviu, então não deixe de se inscrever, tá? De comentar, de compartilhar, deixar o like e se inscrever para me dar mais apoio, para criar mais e mais e mais conteúdos, para mais os próximos vídeos, tá ok? Então já sabe, não deixe de se inscrever, comentar e compartilhar.